Nós vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 28, pelos inimigos do Espiritismo. Lembrando que há sempre exemplares do livro do Evangelho disponibilizados, tá? Para quem quiser acompanhar a leitura. Depois é só devolver, colocar ali na mesinha de novo. Então vamos acompanhar a leitura. Pelos inimigos do Espiritismo. Bem-aventurados os que estão famintos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sereis quando os homens vos carregarem de maldições e vos perseguirem e disserem falsamente toda espécie de mal contra vós por causa de mim. Rejubilai-vos então, porque uma grande recompensa vos está reservada nos céus, porque foi assim que perseguiram os profetas que foram antes de vós. São Mateus, capítulo 5, versículos 6, 10, 11 e 12. Não temais aqueles que matam o corpo e que não podem matar a alma, mas temei antes aquele que pode perder a alma e o corpo no inferno. São Mateus, capítulo 10, versículo 28. De todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar, que compreende também a liberdade de consciência. Lançar o anátema sobre aqueles que não pensam como nós é reclamar essa liberdade para si e recusá-la aos outros. É violar o primeiro mandamento de Jesus, a caridade e o amor ao próximo. Persegui-los pela sua crença é atentar contra o direito mais sagrado que todo homem tem de crer no que lhe convém e adorar a Deus como o entende. Constrangê-lo a atos exteriores semelhantes aos nossos é mostrar que se prende mais à forma do que ao fundo, às aparências mais do que à convicção. A abjuração forçada jamais deu a fé. Ela não pode fazer senão hipócritas. É um abuso da força material que não prova a verdade. A verdade está segura de si mesma, convence e não persegue, porque disso não tem necessidade. O Espiritismo é uma opinião, uma crença. Fosse mesmo uma religião, por que não se teria liberdade de se dizer espírita, como se tem a de se dizer católico, judeu ou protestante, partidário desta ou daquela doutrina filosófica, deste ou daquele sistema econômico? Essa crença é falsa ou é verdadeira? Se é falsa, cairá por si mesma, porque o erro não pode prevalecer contra a verdade, quando a luz se faz nas inteligências. Se é verdadeira, a perseguição não a tornará falsa. A perseguição é o batismo de toda ideia nova, grande e justa. Ela cresce com a grandeza e a importância da ideia. A animosidade e a cólera dos inimigos da ideia está em razão do medo que ela lhes inspira. Foi por essa razão que o cristianismo foi perseguido outrora e o espiritismo o é hoje, com diferença, todavia, de que o cristianismo o foi pelos pagãos, ao passo que o espiritismo o é pelos cristãos. O tempo das perseguições sangrentas passou, é verdade. Mas, se não se mata mais o corpo, tortura-se a alma. É atacada até em seus sentimentos mais íntimos, em suas afeições mais caras. Dividem-se as famílias, excita-se a mãe contra a filha, a mulher contra o marido. Ataca-se mesmo o corpo em suas necessidades materiais, tirando-lhes seu ganha-pão para tomá-lo pela fome. Capítulo 23, números 9 e seguintes. Espíritas,
Não vos aflijais com os golpes que vos dão, porque eles provam que estáis na verdade. Não fora isso, vos deixariam tranquilos e não vos feririam. É uma prova para a vossa fé, porque será pela vossa coragem, pela vossa resignação, pela vossa perseverança, que Deus vos reconhecerá entre seus fiéis servidores, dos quais faz hoje a enumeração para dar a cada um a parte que lhe toca, segundo as suas obras. A exemplo dos primeiros cristãos, sede, pois, orgulhosos em carregar a vossa cruz. Crede na palavra do Cristo que disse: bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Ele disse também: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos fazem mal, e orai por aqueles que vos perseguem. Mostrai que sois seus verdadeiros discípulos e que a vossa doutrina é boa em fazendo o que ele disse e o que ele mesmo fez. A perseguição não terá senão uma época. Esperai, pois, pacientemente o levantar da aurora, porque já a estrela da manhã se mostra no horizonte. Capítulo 24, número 13 e seguinte. Bom, gente, boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos que saíram de suas casas, para estarem aqui nessa noite de reflexões. Aos nossos irmãos internautas que em outro tempo e espaço vão estar também participando, de todas essas reflexões da noite de hoje. Não são ensinamentos os que serão trazidos aqui, são reflexões sobre a nossa caminhada espiritual, sobre o nosso processo de evolução. E o tema da noite de hoje, baseado no Evangelho, e segundo o Espiritismo, os inimigos do Espiritismo. E nós vamos fazer as reflexões em duas dimensões: a dimensão lógica desses inimigos e uma dimensão até então oculta, através das nossas percepções e através do nosso encontro conosco mesmos, A dimensão lógica do Espiritismo, os inimigos do Espiritismo. Estamos num mundo onde existem várias religiões, várias crenças, e o ser humano tem a mania, o hábito de achar que aquilo que ele segue é verdadeiro, é sólido, é o caminho da libertação, da cura. E se uma outra pessoa segue um outro caminho, ele está equivocado. Às vezes, ouvimos até dizer que são coisas que não são de Deus. Mas, enfim, vários caminhos levam ao mesmo lugar, ao crescimento espiritual. E nós que somos bilhões de habitantes neste planeta, encarnados e desencarnados, temos o livre-arbítrio de escolher qual o caminho da nossa evolução. E já escolhemos outros caminhos. Em outras reencarnações, tivemos bases cristãs, hindus, indígenas, católicos, muçulmanos, O que faz de nós hoje sedentos por mais informações, por maiores horizontes que nos fazem crescer. Então é muito natural ainda no estágio evolutivo que o planeta se encontra, um estágio ainda de provas e expiações, com todos os seres encarnados ainda com uma grande parcela de imperfeições, ainda criticarmos as outras religiões e sermos criticados porque caminhamos na senda do Espiritismo.
escutamos muitas vezes, como eu disse, né? Somos perseguidos, sim, criticados, e às vezes temos receio de comentar fora de um ciclo que segue o mesmo sentido espiritual sobre o que pensamos, o que acreditamos, aonde vamos, o que lemos. E isso é muito natural. Ainda estamos adentrando na doutrina espírita, no sentido espiritual da evolução. Mas já passamos e estagiamos nestes contextos. E às vezes mudar os dogmas enraizados há milênios é como quebrar algo que é sólido para ser transformado. É necessário ter persistência, é necessário ter convicção de que o caminho que nós escolhemos para trilhar é um caminho frutífero, é um caminho que nos fará bem. E essa base, todos aqueles que se simpatizam e adentram no crescimento espiritual à luz do Espiritismo, é porque sabe que processos que passamos no passado, religiões que frequentamos no passado, não são suficientes para trazer respostas àquilo que passamos. Porque é importante e é necessário termos essas respostas. Entender por que passamos por várias questões. Entender, ter uma noção de onde viemos e para onde vamos. Aqui, encarnados, é impossível ter isso nitidamente. Mas basta olhar para dentro da gente que percebemos por onde já passamos. As imperfeições que temos, os traumas que temos. Então, da essência lógica, na dimensão lógica dos inimigos do Espiritismo, é algo externo, é algo relacionado às outras pessoas, relacionado àqueles que têm uma convicção cega que o único caminho que leva à salvação, a Deus, a libertação, ao encontro, é aquele caminho que ele está seguindo, que a sua igreja segue, que o seu templo segue, que a sua convicção segue. Mas na noite de hoje eu gostaria de dar uma ênfase um pouco maior sobre uma reflexão oculta dos inimigos do Espiritismo. Aprendemos no Evangelho de Jesus que todos os ensinamentos vindo do Cristo, através da Bíblia, e todos os ensinamentos esclarecidos através do Evangelho segundo o Espiritismo, nunca deve ser levado em análise a outra pessoa, e sim ao nosso próprio processo evolutivo, ao nosso interior. E aí, quando pegamos esse tema de os inimigos do Espiritismo e trazemos para dentro da gente, nós conseguimos identificar uma dimensão muito importante da nossa evolução. E aí, em cada reflexão interna, cada palavra tem um sentido que deve ser refletido amplamente. O que é o inimigo? Antes de tudo, o que é o Espiritismo? O Espiritismo é religião? É filosofia? É ciência? Sim. O Espiritismo é um caminho em que eleva o ser. Mas na frente eu vou explicar por que e como disso. É um caminho como todas as religiões. É um caminho de oração, de reflexões, de busca, de autotransformação, de encontro com o nosso Criador. O Espiritismo é
um contexto religioso, sim. É um contexto filosófico também, envolvido de sabedoria, de despertar, de consciência que se expande, de ideologia de vida que você traz para você, para as suas concepções. Olha, filosofia é diferente de religião. Religião você acredita, você tem fé, você tem esperança. É isso que as religiões pregam. E o Espiritismo tem essa parcela. O Espiritismo é sabedoria, é descoberta. Mas eu acredito, que a essência maior do Espiritismo hoje é porque ele, além da religião e de filosofia, ele é ciência, ele é física, ele é química, ele é biologia. As leis universais que regem o universo e regem as partículas que estão num copo de água são as mesmas, e são as mesmas leis que regem a nossa evolução, o nosso ser, o nosso fluido que se expande e cresce. E na pequena parcela sobre o que é ciência, no aspecto do Espiritismo, nós temos as leis universais que, quando trazidas para dentro, traz as respostas. A lei de causa e efeito, por exemplo, ela explica muitas coisas que passamos hoje. Sente dor, sente medo, sente tristeza, angústia, desespero, pânico, alegria. Esse turbilhão de sentimentos que nós somos é reflexo de uma lei, chamada lei de causa e efeito. O que nós plantamos e vivenciamos e cultivamos em outras existências se faz presente hoje na nossa vida. Passamos por provas que nós mesmos plantamos. Seremos melhores através do nosso esforço. Isso é uma lei universal, trazida à luz do Espiritismo. As parábolas de Jesus falavam sobre isso, sobre aqui se faz, aqui você reajusta, sobre a punição àquele que comete o erro. Não é uma punição externa, não é outro, um juiz que vai te cobrar e vai te aprisionar. É a sua própria consciência, é a sua própria percepção de que errou, não deveria ter errado, e se arrepender para ter uma outra oportunidade de fazer diferente. Mas vejam, assim como a lei de causa e efeito, inúmeras leis nos são proporcionadas através dos livros e dos ensinamentos vindos dos nossos irmãos, que um dia foram encarnados e hoje estão na dimensão espiritual, tendo acesso mais amplo a todas essas informações. A lei da diversidade, a lei do perdão, a lei do amor, a lei da caridade, tudo isso são leis universais, são verdades imutáveis, independente de qual credo religioso vamos seguir, de onde nascemos, qual país, qual religião, qual estado, as leis universais são as mesmas que regem o nosso planeta e o nosso universo. O Espiritismo nada mais é do que a lei, além da religião, que vem nos despertando para isso, trazendo respostas para isso,
e nos deixando mais confiantes, mais animados, mais convictos na existência de Deus, na maravilha que é a nossa caminhada, na filosofia que vai enraizando em nosso ser de uma essência voltada à sabedoria, à expansão da nossa consciência, à mudança dos nossos hábitos. O Espiritismo é também a ciência que traz as respostas. E como que essas respostas, como que esses ensinamentos estão há mais de um século se materializando em nosso planeta? Através dos nossos irmãos, como eu disse, assim como nós, que estão no mundo espiritual, estudando, percebendo a amplitude dessas leis, dessas maravilhas, e tendo a possibilidade de trazer psicografados e através de outros mecanismos mediúnicos as ideias, as leis, os textos, as metáforas também, os poemas, os romances, que mostram a lei da diversidade do nosso crescimento espiritual. Bom, agora estamos aqui, buscando evoluir, buscando crescer, buscando entender. E Paulo de Tarso trazia um termo muito interessante sobre o bom combate. Com quem a gente combate? Com o nosso inimigo. Aí eu pergunto para vocês, um alcoólatra, qual é o maior inimigo dele? O álcool ou a vontade que ele tem de beber? Então, o maior inimigo dele é uma parcela que está dentro dele. E nisso não somente o alcoólatra, mas todos os desvios, os pertúrbios que temos. Ali está presente o nosso maior inimigo. Aquele que nos impede, aquele que entra na nossa frente e fala: você não vai melhorar, você não vai reerguer, você vai continuar no vício, na perdição, nos mecanismos ainda que trava a sua própria evolução. Assim como Paulo de Tarso falava para travar o bom combate internamente, os inimigos do espiritismo que impossibilitam a gente de caminhar na luz da verdade, pode estar dentro de nós. E onde? Naquilo que nós ilusoriamente achamos que somos nós. O nosso coração e o nosso pensamento. Por muito tempo, eu pensei que a verdade e o que eu era o que eu pensava e o que eu sentia. Que eu era o meu coração e o meu pensamento. E aí eu percebi o tanto de coisas equivocadas que eu pensava e que eu sentia. Querem exemplos? Quando uma pessoa te agride, te ofende, o que você pensa? Eu odeio, eu não quero perto, tomara que aconteça alguma coisa, aquela pessoa não presta. E o que você sente? Ódio, rancor, tristeza. Isso é normal no nosso estágio evolutivo? Sim,
Mas olha para você ver o tanto que o seu pensamento te engana, o tanto que o seu sentimento é ilusório. Se você encontra uma pessoa, se apaixona, casa com a pessoa e um dia separa, resolvem sair um da vida do outro, como fica o seu sentimento em relação àquilo? De aceitação ou de revolta? Como fica o seu pensamento em relação a outra pessoa? De discriminação? De rejeição? Ou de aceitação? Percebemos o tanto que o nosso pensamento e o nosso sentimento ainda nos atrapalham? Lá na frente, vamos conseguir ter um pensamento puro e um sentimento puro. Somente através das palavras de Jesus, que vão em nós se materializar. Porque ser espírita, se considerar espírita, se considerar no caminho daquilo que os espíritos de luz estão trazendo para nós constantemente, não é ler, frequentar, escutar, entender e nem compreender. É absorver e fazer daquilo a sua essência, a sua transformação. É muito importante e é o passo para a transformação: estudar, ler, participar de estudos, deixar que a informação venha em nosso ser, trazendo conforto, trazendo luz e esclarecimento. Mas o que isso vai adiantar se no decorrer do seu processo reencarnatório o seu coração e o seu pensamento continuar o mesmo? Porque evolução é muito lógica. Evoluir não é fácil, não é brincadeira. E na maioria das vezes é rígido, é duro. Porque todas as vezes que nós temos informações, elas chegam, elas trazem bem para nós, e nós identificamos o tanto que é esclarecedor e confortante. Mas a evolução, naturalmente, só se dá quando aquilo que nós escutamos entra. E entra através das provas, através dos obstáculos, em que vamos exercitar aquilo que aprendemos, através da autotransformação, do autoconhecimento e da autotransformação. Falamos muito que o mais importante é o autoconhecimento. Sim, mas além do autoconhecimento está a autotransformação. Porque se você conhece, se você sabe, por que ainda continua pensando, agindo e fazendo diferente? Serão necessárias provas ainda mais árduas para que você se desperte e aprenda a trazer os ensinamentos, o conhecimento para o seu coração e o seu pensamento, para mudar a forma de sentir, mudar a forma de pensar em relação a você, em relação ao outro que está aqui do nosso lado, em relação ao mundo, à nossa comunidade, ao planeta, à evolução.
Então, no estudo da noite de hoje, como se proteger, né? São as preces para os inimigos do Espiritismo. Os inimigos externos, o que importa o que eles falam, o que eles pensam, são eles no livre-arbítrio deles. Se nos perseguem, se falam coisas aberrantes sobre aquilo que você já aprendeu, distorcidas, porque não tem o conhecimento ainda sobre aquilo, são pensamentos deles. São o que eles acham, como nós um dia achamos e já fomos assim, e ainda somos, em grande parcela. Externamente, os inimigos do Espiritismo estão em todos os lugares. Aqui dentro. Existe inimigo do Espiritismo dentro da casa espírita? Sim, por que não? Basta perceber o que passa no coração e no pensamento de cada um. Nas reflexões, no julgamento do processo evolutivo do próximo, esquece de olhar a caminhada que ainda falta internamente para criticar as provas que o outro passa, os escorregões que o outro passa. Este é um inimigo do Espiritismo até ainda mais sério do que aquele que está em outra religião e não entra aqui. É muito importante perceber essa dimensão externa do inimigo do Espiritismo e ter compaixão por aquele que segue a outra religião. É o momento evolutivo dele, é o que ele precisa. No momento certo, na encarnação certa, vai ser facultado a ele o acesso às leis universais, à ciência espiritual que já está se materializando no nosso planeta. O que está aqui dentro da nossa casa, que você percebe nos comentários, na conduta, na vaidade, que acha que uma pequena caminhada já é detentor de uma grande sabedoria. Compaixão. Equivocado ele está e um dia vai perceber. Mas a dimensão sublime do inimigo do Espiritismo é a dimensão interna. Porque Jesus veio trazer ensinamentos não para você analisar o outro. Jesus trouxe ensinamentos para você se autoanalisar, se autotransformar e encontrar a sua essência, a sua paz, o seu reino de Deus que está dentro de você, às vezes adormecido. E às vezes o coração ainda amargurado, o coração ainda triste, revoltado com a atitude de outras pessoas, com atitudes que não dependem de nós, são os maiores inimigos do nosso crescimento, da nossa busca. Às vezes o pensamento completamente possessivo, vaidoso, limitado às coisas materiais, são os maiores inimigos do nosso espiritismo. Porque, como eu disse no princípio, as leis que regem as galáxias e que está presente num copo d'água são as mesmas nas partículas micro e nos astros gigantescos, são regidos pelas mesmas leis universais.
e o nosso interno também. Por isso a importância de perceber que ainda dentro de nós existe algo turbulento, relacionado aos equívocos do passado, relacionado à estupidez que ainda temos, à vaidade que ainda temos, o materialismo que ainda temos, que ainda grita na nossa forma de pensar e na nossa forma de sentir. E estamos convictos de que isso está certo. Quem aqui, faço a pergunta até para mim, acha que o que pensa está equivocado? Que o que sente está equivocado? Muitas das vezes não. Mas é preciso analisar friamente o que pensamos e o que sentimos. Mas analisar por si só, analisar não, eu estou analisando o que eu penso está certo, aquela pessoa, aquela situação me prejudicou, eu quero distância, eu quero nunca mais acessar, eu odeio, eu tenho raiva, tenho ódio, e eu estou certo. Não. Comece a analisar à luz de Jesus. Porque todas as parábolas de Jesus traz o que precisamos para analisar o nosso mundo interno. As parábolas de Jesus falam das leis universais, trazidas na simplicidade das metáforas há 2000 anos atrás, para aquele povo. Mas o que serve para organizar o macro, serve para nos organizar também. Analisar o que sentimos, analisar o que pensamos, à luz das palavras de Jesus, e se tiver dificuldade, do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz as parábolas de Jesus claras e nítidas sobre o que precisamos. E aí encontrar dentro de nós aquele inimigo do nosso espiritismo, da nossa conexão com Deus, da nossa parcela de religião, do caminho que buscamos, da nossa parcela de filosofia, da sabedoria que buscamos também. Encontrar esse inimigo, analisar ele. E, assim como Paulo de Tarso, travar o bom combate com o nosso inimigo. Como? Nas provas da vida, no dia a dia. Aqui dentro, ninguém está exercitando provas físicas, mas o sentimento e o pensamento estão borbulhando, estão pensando, estão refletindo. Isso é importante. E analisem não sobre o que eu falo, mas sobre o que Jesus sempre nos falou. Porque lá está a máxima da identificação, do autoconhecimento. E aí, as provas da vida amanhã, durante o mês, o ano, o resto do projeto reencarnatório, as outras encarnações, não precisa ter pressa, nem vai acontecer de uma encarnação para outra. Por mais que avancemos muito nessa encarnação, ainda teremos muito que avançar. Mas o sentido é esse, de trazer todo o ensinamento, tudo aquilo que temos a mania de exteriorizar. É importante exteriorizar, analisar,
se proteger e ter compaixão. Mas todo o sentido de Jesus está na evolução individual de cada um. E é por aí, nesta eterna, vamos dizer assim, busca pelo conhecimento e, acima de tudo, a transformação. Os inimigos que mais nos prejudicam estão dentro de nós. Como eu disse, quem é o inimigo do alcoólatra, do viciado em drogas, do arrogante, do materialista? O inimigo do materialista não é o dinheiro. O inimigo do materialista é o pensamento e o sentimento cego para o mundo e voltado somente para as questões materiais, que são necessárias, mas não é somente isso. As traições, o abuso, o impulso sexual, o desregrar sexual, que vai além daquilo que é natural, daquilo que é afetivo entre dois seres. O problema está no outro? Não, o problema está dentro, no interno. A partir do momento em que nós começamos a transformar o nosso coração, fazendo o nosso coração mais compassivo, mais humilde, mais brando, raciocinando. Espiritismo não é ciência, não é esclarecimento. Então é necessário raciocinar, não somente acreditar, mas raciocinar e trazer, encontrar respostas para que o seu pensamento fique convicto daquilo que deve passar dentro de você. Você é responsável pelos seus pensamentos? Você é responsável por aquilo que você deixa materializar através dos seus pensamentos. Porque pensar, estamos aqui no meio de uma multidão de seres que pensam de várias formas. As vibrações do pensamento estão vagando entre e onde nós vamos. Então estamos sujeitos a passar todo tipo de pensamento na nossa mente. Mas às vezes o pensamento vem e o primeiro que chega a gente materializa. Vem a raiva, a gente solta. Vem a ignorância, a gente solta. Materializa, verbaliza, agride, manipula. Calma. Chegou o pensamento, trabalha ele. Analisa à luz de quem? Das palavras de Jesus. Se aquele pensamento é coerente, condiz, vai fazer bem para você, vai fazer bem para o outro. E aí materialize somente aquilo que você estiver convicto que está em acordo com as leis universais. Sentir, pensar e agir. Educar as nossas bases que materializam as coisas. Lá está os nossos maiores inimigos, que nos afastam do aprendizado, nos afastam daquilo que precisamos compreender. Precisa, a partir desse minuto, fazer isso perfeitamente? Não.
precisa, nesse minuto, somente se permitir refletir, primeiramente. Em todo e qualquer lugar que você vá e recebe uma informação, critique, analise. É coerente? É por aí? Isso condiz com o que eu penso, com o que eu acho, com o que eu quero para mim? Se não condizer, deixa. Né? Mas se você teve afinidade com esse pensamento, comece a exercitá-lo dentro de você. Porque amanhã, às 5 horas da manhã, o sol vai nascer. E um outro dia vai surgir, cheio de possibilidades de exercitar tudo aquilo que aprendemos. E sentir e pensar. Este momento importante de reflexões, de pensamentos, de comunhão. Olha só, é um termo de uma outra religião, não é? Mas isso é uma comunhão. No mesmo sentido, eu agradeço por estar aqui com vocês, comungando desse tempo, deste espaço e destas reflexões. Muito obrigado.